Olá, me chamo Cris Barroso, sou nutricionista, sou mestre em Nutrição e Saúde pela Universidade Estadual do Ceará e sou especialista também em fitoterapia. E hoje eu venho trazer aqui para vocês algumas informações muito relevantes para todos os nutricionistas que desejam utilizar a fitoterapia dentro da sua prática clínica. É muito comum termos algumas dúvidas referentes à ciência fitoterapia e assim trazer essa ciência para dentro da nossa prática. Então eu vou trabalhar alguns conceitos, algumas legislações, contar um pouco sobre a história da fitoterapia, para assim a gente começar a se apropriar dessa ciência e entender como utilizar dentro das nossas práticas. Vem comigo, vamos lá. Primeiramente, a gente precisa entender que a fitoterapia é uma ciência que tem alguns conceitos um pouco diferentes. A construção dela como ciência também se deu de forma um pouco peculiar. Primeiramente, precisamos entender que as plantas medicinais, elas são elucidadas com fins terapêuticos a partir do momento em que se observam populações, principalmente populações indígenas, que não têm acesso ou não escolhem, culturalmente, o uso de medicamentos. Então, os fins terapêuticos, muitas vezes, eles vêm da natureza, das plantas medicinais. A partir do momento em que os cientistas observam esse uso dessas plantas terapêuticas, plantas medicinais com fins terapêuticos, por essas populações, se começa a observar e a elucidar, a pesquisar alguns pontos importantes. Primeiro, o que é que tem dentro da composição dessas plantas medicinais? Segundo, como se aplica na população esse uso seguro dessas plantas medicinais? Quais os efeitos associados ao uso prolongado ou ainda o que seriam os efeitos colaterais do uso dessas plantas dentro da população? A partir desse momento, ao observar essas comunidades, a gente consegue entender e trazer do empirismo as plantas medicinais, a fitoterapia, como uma ciência. Então, ela vem do observacional para, assim, até se fundamentar de forma científica como um uso seguro de plantas medicinais a toda a população. Fitoterapia, portanto, é o uso de plantas medicinais com fins terapêuticos. E não é qualquer planta. São plantas que têm fundamentação científica a partir do momento que se observam outras populações. E assim, a gente consegue fazer esse uso seguro para fins terapêuticos específicos. Seja náusea, vômito, problemas digestivos, detoxificação ou ainda doenças hepáticas, doenças renais, doenças neurológicas ou mesmo comportamentais, o tratar emoções. Hoje a gente também tem vários leques de possibilidades de plantas medicinais, sendo delas da medicina tradicional chinesa ou até a variedade de plantas brasileiras, latino-americanas, enfim, africanas, muito se usa também, como plantas que têm fins terapêuticos e bastante fundamentação científica que toda a classe médica, sendo os próprios médicos, fisioterapeutas, veterinários, enfermeiros, nós nutricionistas, em se assegurarmos de utilizarmos essas plantas medicinais dentro da nossa prática clínica, como um auxílio à nossa visão, à nossa ação, como também nutricionista, certo? Precisamos também trabalhar alguns conceitos importantes em fitoterapia que é muito comum a nossa confusão em classificar. A nossa, quando eu falo nossa, nós nutricionistas, O que seriam então esses conceitos e que eu acho relevante trazer aqui para vocês para não cometermos mais? Primeiramente seria o que é droga vegetal. Droga vegetal é a planta medicinal que passou por algum processamento de secagem, estabilização, e que a partir dessa droga vegetal eu consigo fazer algumas extrações dos seus princípios ativos, seja em forma de chá, seja em forma de maceração, seja em forma de tintura ou ainda seja em forma de extrato seco. Então a droga vegetal, ela é a mesma planta medicinal, mas ela não está em natura. Ela passou por um processamento e que assim consegui viabilizar o seu uso de forma mais fácil e segura e eficaz
para os seus fins terapêuticos. Fitoterápico já é a planta medicinal no seu estado de medicamento. Então, eu já consegui ter um grau de pureza muito maior do seu princípio ativo e consigo, assim, através de pequenas doses, aplicar ao meu paciente, recomendar ao meu paciente o seu uso e, assim, já ter o efeito terapêutico esperado dessa planta. Então, fitoterápico é a mesma planta medicinal, mas que está em forma medicamentosa. Já a droga vegetal é a planta medicinal, mas que passou por um processo de secagem e estabilização. A partir da droga vegetal, eu consigo extrair de alguma forma, alguma metodologia, conseguir utilizar aquela planta medicinal para fins terapêuticos, seja para a produção de chás, seja para a produção de tinturas, maceração, ou ainda o próprio fitoterápico, que é um medicamento. Então, não vamos errar esses conceitos, porque eu jamais posso dizer que ao comprar um chá de camomila, por exemplo, aquilo é fitoterápico. Fitoterápico é se eu consumisse ou o extrato seco ou a tintura, que são formas medicamentosas pela via oral, e que assim eu estou utilizando daquela forma o fitoterápico, ou medicamento. Vamos entender essa diferença. Um outro ponto importante na fitoterapia é que a gente não pode indicar plantas medicinais para tratamento de doenças agudas. Eu só posso indicar o uso de plantas medicinais para tratamentos de doenças ou sinais e sintomas crônicos ou moderados em gravidade. Pacientes graves, eles precisam utilizar outros medicamentos que têm um nível de concentração de princípio ativo maior ou mais específico para tratar aquela infecção, aquele mal que o paciente ali está passando naquele determinado momento frágil de saúde. Então, não queira tratar doenças agudas através da fitoterapia. A fitoterapia, ela nasceu, ela é eficaz com o seu uso terapêutico para doenças moderadamente graves ou doenças crônicas, certo? Um outro ponto muito importante no momento de escolhermos para que fins terapêuticos iremos prescrever essas plantas medicinais. Passando um pouco mais adiante do conteúdo que eu quero trazer para vocês, é que as plantas medicinais, em formas de drogas vegetais, a gente também precisa ter muito cuidado com a embalagem ou ainda onde adquirir essas drogas vegetais. Lembre-se que é a partir das drogas vegetais que eu posso utilizar de forma caseira essa fitoterapia, através do uso de chá, de maceração, né? A partir da droga eu consigo preparar um chá ou colocar em água e macerar. A matéria-prima é um ponto muito importante, porque se a matéria-prima ela não for segura, se a matéria-prima ela não for de origem de fato segura, isso acaba comprometendo a terapia que eu desejo fazer. Então, um ponto muito relevante também nas suas prescrições é indicar locais ou marcas de produtos de drogas vegetais que venham a trazer uma segurança, certo? Então, você, dentro da sua prática, você pode indicar 3 marcas, 3 locais, no mínimo, e isso sem infringir qualquer questão ética dentro da nossa profissão. Muito pelo contrário. Quando eu dou opções para o paciente, ele se sente seguro, ele se sente norteado de onde procurar ou qual comprar dessas opções de drogas vegetais e assim a gente não ter qualquer comprometimento no fim terapêutico que a gente deseja. Então, um ponto muito importante é atentar para essa segurança, a origem dessa droga vegetal. E evitar também prescrever que o paciente utilize drogas vegetais, plantas medicinais, daquela forma bem caseira e sem segurança. Exemplo da que eu tenho no quintal de casa. Será que, de repente, o paciente, ele acha que tem boldo? Muito comum. Ele acha que tem boldo no quintal de casa, ou da vizinha, ou seja, lá de onde for. E será que aquele é o boldo mesmo? Será que, de repente, não é uma espécie
muito semelhante ao boldo e que pela própria característica da planta isso pode gerar uma confusão e ao invés de ter um efeito terapêutico, tem um efeito toxicológico? Então é muito importante também desencorajar os pacientes a utilizar de forma muito primitiva e caseira as plantas medicinais e procurar sempre encorajar esses pacientes a utilizar em forma de droga vegetal, certo? As formas caseiras, que é o que eu chamo de medicamentos isentos de prescrição médica, como também é determinado pela nossa RDC e Anvisa, são as formas caseiras que eu posso prescrever as plantas medicinais, que pode ser através do chá, que pode ser através da maceração e que pode, dentro desse conceito de chá, existem outros dois tipos, a infusão e a decocção. Infusão eu utilizo para plantas de partes moles ou delicadas. Uma flor de camomila, por exemplo, ela é uma planta específica para a infusão. O que seria isso, a infusão? Uma temperatura da água um pouco mais morna, não é uma temperatura da água tão quente, não é aquela água quente a ponto de que eu coloco a mão e eu me queimo, por exemplo. É uma temperatura amena, que vai variar aí em torno de 65 a 70 graus, e que com isso já é a temperatura suficiente para conseguir extrair o princípio ativo dentro da matriz celular da planta, e aquele líquido que conseguiu extrair com a ajuda da temperatura o princípio ativo da planta vai ser o chá, um chá de infusão. E para fazer a infusão, terminar esse processo, preciso passar pelo momento de abafar. O que seria isso? Dentro de um recipiente, eu coloco a erva em contato com a água em mudança de temperatura, abafo esse recipiente que tem o conteúdo de água e erva por um tempo médio de 10 minutos, e é esse tempo de contato da planta com a água que eu estou preparando a infusão. Eu filtro e vou utilizando ao longo do meu dia, enfim. A decocção eu utilizo para plantas que têm características duras, muito comuns em raízes, em caules de árvores, ou folhas tenras, ou ainda sementes, né? É o exemplo do gengibre, que é um rizoma, uma raiz. E assim eu só consigo extrair o seu princípio ativo a partir do momento em que eu facilito o contato dessa água quente, que eu vou literalmente cozinhar, e esse é o nome decocção, cozinhar a água junto à planta. E o princípio ativo ele só consegue sair ali da matriz celular se a temperatura da água estiver mais alta. Depois eu filtro, em tempo médio de cozimento 10 minutos, isso tem uma variação de planta para planta, mas um tempo médio de 10 minutos costuma funcionar bem. A partir desse momento em que passou o tempo de cozimento, vai haver uma separação da erva da água, uma filtragem, e assim aquele líquido ou chá a gente consegue utilizar e ter fins terapêuticos, certo? Eu tenho ainda uma terceira forma de medicamentos isentos de prescrição médica, que é a forma de maceração. A maceração nada mais é do que o contato da água ou outro líquido que pode ser proveniente de álcool ou ainda de uma solução açucarada e que vai conseguir extrair, apenas por estar em contato, o princípio ativo da planta medicinal, que pode estar ou não em forma de droga vegetal. A partir do momento em que se faz o uso, o contato mínimo de meia hora, a gente consegue ter algumas propriedades terapêuticas através do uso dessa água macerada ou desse líquido macerado. É o exemplo de colocar gengibre dentro da água ou ainda colocar alho dentro de um azeite. São exemplos de maceração. Apenas o contato da planta medicinal com o líquido extrator, que pode ser solução açucarada, fonte de glicose, ou ainda óleos, também funciona muito bem, álcool ou ainda a própria água, certo? Um outro ponto importante é que para cada profissão médica, existe uma legislação específica para a prescrição de plantas medicinais.
Nós, nutricionistas, temos uma legislação própria, formulada pelo nosso Conselho Federal de Nutrição. O nosso Conselho Federal de Nutrição, ele nos traz que desde 1991, nós nutricionistas podemos utilizar outras terapias que venham a agregar a ciência nutricional, que venham a agregar a nossa prescrição nutricional. A fitoterapia, portanto, ela se encaixa perfeitamente o que é dito desde a nossa legislação 8.234, que ela pode agregar as nossas prescrições nutricionais. E aí, a partir do ano de 2008, depois 2013, depois 2015, foram registradas, publicadas algumas legislações que nos trazem segurança, mas que também nos trazem algumas limitações ou regras para a prescrição de plantas medicinais dentro da nossa prática clínica. A mais atual é a de 11 de abril de 2015, que atualizou alguns pontos, alguns parágrafos, inclusive de prazos, do que foi trazido na número 525 de 2013, certo? O que traz a nossa legislação? Ela regulamenta a prática da fitoterapia para nós nutricionistas. Essa regulamentação foi um ponto muito importante, tanto de segurança para nós nutricionistas, em termos essa prática regulamentada dentro da nossa profissão, mas também uma segurança para os próprios pacientes, porque foi exigido uma certa ética ao uso da fitoterapia dentro da prática clínica pelo nutricionista. E quando eu digo ética, é minimamente entender sobre essa ciência. Quando a gente se apropria da fitoterapia, a gente precisa entender alguns conceitos básicos da farmacologia. A nossa ciência base, a nossa formação base, ela não traz muito esses conceitos de farmacologia, Ou algumas grades curriculares de graduação, o que é trazido é muito pouco para ter uma segurança nessas nossas prescrições. Então, a partir desse momento que a legislação foi publicada, isso trouxe uma responsabilidade para nós nutricionistas de nos apropriarmos dessa ciência, de que a gente só vai usar aquilo que a gente tem segurança, e a partir dessa segurança ela vem através de um conhecimento, um aprofundamento desse conhecimento da ciência fitoterapia. Um outro ponto importante é que essa legislação, a 525, ela traz também a importância de nós nutricionistas de termos em mente que só podemos utilizar a fitoterapia como complemento da nossa prática nutricional. Jamais o paciente pode sair do meu consultório apenas com a prescrição de plantas medicinais. As plantas medicinais, elas vão vir a complementar uma cereja do bolo dentro da nossa prescrição de nutrição, a nossa prescrição dietética propriamente dita. E a união da prescrição dietética junto com a fitoterapia muito transformam e muito ajuda os pacientes, assim como nós, a chegarmos nos nossos objetivos, tanto de forma mais rápida como de forma mais eficaz e segura. Seja no processo de emagrecimento, seja no processo de melhor estética, seja em tratamento de emoções, como é o exemplo da compulsão alimentar, modulações hormonais, ou ainda desempenho no esporte, ou ainda ajuda em sintomas do trato gastrointestinal, ou ainda em melhora do funcionamento intestinal, ou melhora da microbiota também desse intestino. Várias são as possibilidades do uso da fitoterapia dentro da nossa prática clínica. A partir do momento que a gente se apropria dessa ciência, a gente consegue também usar com mais segurança e o paciente perceber essa melhora nos seus resultados. A partir do ano de 2015, foi regulamentado que a ASBRAM, a nossa Associação Brasileira de Nutrição, iria ser a responsável por essa regulamentação nossa de fitoterapeutas, além de nutricionistas, Então, são duas... É uma especialidade associada ao nosso título de nutricionista.
A partir do ano de 2000 e finalzinho de 2017, começo de 2018, começaram a surgir as primeiras provas de título, que veio a necessidade da resolução do Conselho Federal de Nutrição 556 de 2015, que a partir de 2018, do ano de 2018, todos os nutricionistas que pretendessem utilizar a fitoterapia dentro da sua prática clínica precisaria ter esse título conquistado através da prova de título da Asbram, exceto aqueles que já estavam cursando até fevereiro de 2015 algum curso de especialização em fitoterapia, estes estavam isentos de fazer a prova de título. Então vamos entender. A partir do ano de 2015, de março de 2015, todos aqueles que tiverem algum tipo de interesse em ter a fitoterapia, utilizando a fitoterapia dentro da sua prática clínica, deverá ter uma comprovação do seu título, sendo através de uma prova ou através de uma análise curricular. E é isso que acontece desde o ano de 2018. Como seria essa prova de título, que o primeiro edital foi lançado em 2017? Já do que foi regulamentado desde o ano de 2015, né? Já que a exigência é a partir do ano de 2018. A partir do ano de 2017, esse primeiro edital lançado, ele trazia alguns pré-requisitos. E que esses pré-requisitos eles devem ser atendidos até hoje. Só pode fazer a prova de título aqueles nutricionistas que têm 2 anos mínimos de experiência em nutrição, sendo nutricionistas atuantes, e precisa comprovar essa experiência. Essa comprovação é através de práticas, né? Através da sua prática profissional, exercendo a nutrição, sendo através de uma confirmação, uma comprovação, através de uma carteira de trabalho ou como prestador de serviço, enfim, a própria Asbram, ela tem esses critérios que quem lê vai conseguir entender como é que faz essa comprovação propriamente dita. Mas desses 2 anos, 1 ano mínimo deve ser em nutrição clínica, certo? Então, o que a gente precisa ter de pré-requisito básico, 2 anos sendo comprovado como nutricionista, e 1 ano, desses 2 anos, 1 ano deve ter comprovação de atuação na área de nutrição clínica. Cumprindo esses pré-requisitos, você manda todas as suas comprovações, né, de prática, de especializações, né, do que você tem de título para a Asbram junto com a sua inscrição. Seja um mestrado, seja uma pós-graduação, ou ainda tempo de trabalho, tudo isso vai contando uma pontuação dentro de um ranking, e essa pontuação ela vai ser contabilizada, e caso você consiga uma pontuação mínima X, você não precisa fazer a prova. Mas se você não fez essa pontuação mínima, é necessário realizar a prova de título. Essa prova, ela acontece em algumas cidades. Atualmente, acontece em Recife, Brasília, São Paulo. E nessa prova, existem alguns conteúdos que são importantes, né, que são abordados. Ética nutricional, nutrição clínica e a fitoterapia. Sendo a fitoterapia e a nutrição clínica a de maior peso, a de maior pontuação. Exatamente com o intuito de saber se você, candidato a utilizar a fitoterapia dentro da sua prática, de fato está apto a ser um nutricionista prescritor de fitoterápicos, certo? E para que essa prova de título? Porque se caso eu desejo utilizar fitoterápicos, plantas medicinais em formas de medicamento, eu preciso ter uma comprovação através da prova de título, preciso ter o título de especialista em fitoterapia. Se eu não tenho esse título, o meu uso da fitoterapia fica reduzido ao uso das drogas vegetais em formas de chá, maceração, certo? Só posso prescrever, eu como nutricionista desde 2018, eu só posso prescrever fitoterápicos, que são as plantas medicinais em forma de medicamento, se eu tiver o título de especialista em fitoterapia. Então esse é um ponto ético muito importante. Daí,
após você tendo o título de especialista em fitoterapia, a gente precisa ter alguns cuidados, porque nem todas as plantas medicinais são possíveis para nós nutricionistas de prescrevermos, porque são plantas que, por terem muitos efeitos colaterais, acabam não sendo permitidas para nós nutricionistas, assim como outros profissionais, e apenas sendo prescritas por médicos. Tendo em vista que os profissionais médicos vão ter o conhecimento de quais os medicamentos o paciente vai estar fazendo uso e da gravidade ou da complexidade que algumas doenças podem trazer ao funcionamento normal de alguns órgãos importantes, principalmente aqueles órgãos associados à detoxificação de xenobióticos e medicamentos, como é o caso também de plantas medicinais. Então, a gente precisa ter muito esse cuidado na hora de prescrever, de não estarmos prescrevendo essas plantas medicinais de uso, de prescrição médica exclusiva. É o exemplo do ginkgo biloba, é o exemplo da valeriana, do píper, do hipérico, da equinácea, simicifuga. E de tempos em tempos, essa lista ela pode diminuir ou aumentar. Então, vai ser muito importante as simples atualizações dessa lista, olhar no que se recomenda a Anvisa, a própria Anvisa, para a gente não, de alguma forma, ferir uma questão ética importante, que é só prescrever plantas medicinais que são permitidas a nós nutricionistas de fato, certo? E é isso, eu convido vocês a se apropriarem cada vez mais da ciência fitoterapia. De fato, ela muito ajuda nós nutricionistas dentro das soluções dos nossos casos, soluções dos nossos problemas. O paciente percebe essa eficácia no tratamento quando a gente agrega dieta junto com o uso das plantas medicinais. Ele se anima, ele se motiva, ele se encoraja a continuar dentro desse processo de mudança do seu comportamento alimentar e seu estado de saúde e melhora da sua qualidade de vida. Então, quando a gente usa a prática da fitoterapia, é mais um ponto agregador. Então, eu espero ter motivado você um pouco mais e aguarde o nosso próximo vídeo, que vai ser feito com muito prazer.